Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluia! Como é bom estar na presença de Deus e dos irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos. Obrigado pela tua bondade e pela tua fidelidade. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa usá-lo de uma maneira sobrenatural. Que não seja ele, mas o Senhor através da vida dele. Abra, escancara, despedaça o nosso coração para que possamos te ouvir, para que possamos te obedecer. Não é aquilo que queremos, mas é aquilo que precisamos te ouvir nesta noite, Pai. Então fale conosco através da sua palavra. E eu já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Igreja, hoje assim é debaixo da graça de Deus mesmo que eu prego esse sermão, que foi assim um verdadeiro ensinamento assim para minha vida, o preparar desse sermão nessa semana e tudo, e o Senhor colocou essa mensagem no meu coração há uns dias atrás, e ela começou assim queimar assim no meu coração. Sabe aquele tipo de sermão, irmão, que você, quando está preparando, você tem que parar ele, para orar, sabe? Sabe aquele tipo de preparo, assim, de estudo, que você tem que parar assim, começar a agradecer a Deus, louvar a Deus, porque tá demais, assim, sabe, tá demais. Foi esse tipo de sermão que o Senhor preparou para essa noite, para esse dia. Então, assim, espero que vocês também possam sentir a mesma alegria que eu senti quando eu fui tocado pelo Senhor no preparo dessa palavra de hoje aqui. Então, assim, que você seja tocado hoje, assim mesmo, no profundo oculto mesmo do seu coração, viu? Irmãos, antes assim da gente começar mesmo a pregar, eu queria fazer uma introdução falando um pouco sobre o coração humano, né? Esse órgão que ele é motivo de grandes discussões e pesquisas e tudo. E o coração humano ele é o mais importante dos órgãos que nós temos no corpo humano, porque ele é responsável em bombear aproximadamente 5 litros de sangue no nosso corpo, né? Então, assim, o tempo todo, todos os dias, e em todo o tempo, esse coração ele está bombeando sangue para o nosso corpo, e se isso um dia parar, ou pelo menos bater de forma errada, dá ruim, né? Então, o coração também ele é comum a gente ligar assim o nosso coração como a fonte das emoções, é ou não é? Como a essência da natureza humana. É comum nós ligarmos o coração como o centro de toda a personalidade humana e por aí vai. Mas a Bíblia também narra e ensina que o nosso coração procede de todas as fontes de vida e que, portanto, nós precisamos guardá-lo. O coração, irmãos, ele representa assim toda a atividade mental, toda a atividade moral do ser humano. É isso que representa o coração. Mas a Bíblia também fala que a vontade humana, ela procede do coração. Não só a vontade humana, assim como o pecado também procede do coração. Saiba de uma coisa, a depravação humana também procede do coração humano. Então, acima de tudo, o que precisamos diante de Deus é termos um coração regenerado, termos um coração transformado. A verdade, irmãos, é que o nosso coração precisa confessar Jesus Cristo. A verdade é que o nosso coração, todos os dias, precisa crer. É isso que está escrito lá em Romanos, que com sua boca você confessa, mas com o coração você crê, e então você será salvo. O nosso coração, irmãos, é o lugar de encontro, é o lugar de habitação do Senhor através de teu Santo Espírito. Portanto, precisamos guardar o nosso coração. E Paulo hoje vai nos ensinar um lindo segredo. Paulo vai ensinar um segredo aqui. Qual que é o segredo que Paulo vai nos ensinar, irmãos? O segredo de viver contente. O segredo de viver contente. Então, abram suas Bíblias lá em Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 10 em diante. Que o Senhor nos ajude nessa pregação hoje, que
essa palavra nos encontra, essa palavra de contentamento. Vamos falar um pouco sobre o contentamento, o segredo do contentamento. Filipenses 4:10 diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da minha pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito chegou aqui e me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, às vezes conversando com alguns irmãos assim, os irmãos, a gente conversando, e aí tá tudo bem e tal, aí às vezes assim, a nossa conversa é sempre o cansaço, como nós estamos cansados assim, aí os irmãos falam assim, eu estou cansado, e eu entendo mesmo essa questão do cansaço, porque eu também estou muito cansado. Terminou um ano, começou outro ano e eu estou cansado do mesmo jeito. Mas tudo bem, porque o cansaço que vem de Deus, ele é bom, irmãos, porque a gente descansa, dorme, descansa e tudo volta ao normal. Mas por vezes eu vejo algo que não é somente cansaço no rosto dos irmãos, no rosto da igreja, mas muitas vezes eu vejo muito abatimento no rosto dos irmãos. Um abatimento que muitas vezes não identificamos nem a natureza dele. Você chega para perguntar para o irmão, está tudo bem? Ele diz, estou meio abatido. E você fala, mas o que é que te abateu? Ele diz, eu não sei. Não sei nem dizer o que é, o porquê que eu estou abatido, mas estou abatido. Irmãos, temos vivido dias descontentes, é ou não é? Dias de desânimo. Mas não é qualquer desânimo, não. É aquele tipo de desânimo que te cola na cama e você não tem nem vontade de sair dela quando a segunda-feira chega, é ou não é? Você torce para a sexta-feira chegar, aquela frase que todo mundo fala quando sai da firma, é o quê? Sextou. Sextou, irmão, só serve para o ímpio, porque para crente que trabalha não muda nada. Sextou, você começa outra atividade na sua vida, que é trabalhar na igreja. Mas é isso, irmãos, é aquele tipo de desânimo que nem o final de semana cura. Quando chega segunda-feira, você não quer sair da cama. Mas também, irmãos, é comum encontrar em nossos dias outra característica. E qual é essa? De pessoas insatisfeitas, de pessoas descontentes. Parece lhe faltar algo, parece que sempre falta algo. É ou não é? Você conhece alguém assim? Sempre descontente com alguma coisa. Ou é o trabalho, ou está descontente com a esposa, ou está descontente com o esposo, ou são os filhos, ou está descontente com o próprio corpo, ou é a casa que tem, ou é o carro que tem. Mas nunca está contente com coisa nenhuma. Irmãos, tem gente que constrói a casa, entra e dá 6 meses, está desanimado, está descontente, quer mudar, não está feliz. Reforma um negócio, reforma uma casa, troca de carro e não está feliz, está descontente. Tem gente descontente com a vida que tem, irmãos, sempre falta algo. Tem gente que o tempo todo, por conta desse sentimento, dessa característica, quer sempre mais, sempre dá para subir mais.
achando que o contentamento vai ser em galgar outros lugares, coisas altas. Sempre dá para ganhar mais, sempre dá para reter mais, sempre tem algo mais para se contentar. É ou não é, irmãos? O ser humano, enquanto ele acha que tem algo para se contentar, o que ele faz? Ele busca, ele busca o tempo todo. Só que eu vou dizer um negócio, igreja. O contentamento é uma virtude, irmãos. É uma virtude. E é uma virtude que devemos desenvolver. Ninguém nasce cheio de contentamento, irmão. Ninguém nasce cheio de contentamento. O contentamento é algo que aprendemos ao longo das nossas vidas. E é isso que Paulo vai ensinar para nós nesta noite, que o contentamento é algo que se aprende, é algo que se desenvolve. Ninguém nasce com esse trem chamado contentamento. Irmãos, gente boa, quem aqui nunca usou o termo, sabe aquele termo, faz-me rir? Quando é que a gente usa esse termo, faz-me rir? Vocês podem falar, viu? Eu sei que vocês sabem. Quando é que a gente usa o termo faz-me rir? Quando o dinheiro está na conta, é isso aí. Quando o pagamento cai, a gente usa o termo, hoje o faz-me rir caiu. Eita, nós, o dia do pagamento. Irmãos, parece bobagem, mas você vê como é sutil. As coisas que nos fazem rir, as coisas das quais a gente busca contentamento, é o dia do pagamento, é o dia do faz-me rir. Paulo está ensinando para a igreja e para nós que a alegria não é algo material. Que a alegria não é a ausência de dificuldades ou a ausência de problemas. Paulo está dizendo que a alegria não é algo tangível. Mas é lógico, irmãos, eu não sou bobo nem hipócrita, viu? Como é bom ter as coisas, é ou não é? Como é bom não ter problemas, ou pelo menos, quem não tem problema, levante a mão e me ensine como que é não ter problema. Mas como é bom ter pelo menos poucos problemas. Como é bom superar dificuldades. Como é bom ganhar coisas, como é bom conquistar coisas. Mas o contentamento, ele vai além. O contentamento, ele vai além dessa possibilidade do faz-me rir. O contentamento, ele vai além dessa janela aberta. Para que a gente entenda um pouquinho sobre isso, Filipenses, irmãos, ela é conhecida como a carta da alegria. Ela é uma carta muito, muito pessoal e muito especial, principalmente para Paulo, até porque talvez esse povo aqui de Filipos tenha sido a primeira igreja que Paulo fundou ali na Europa. Então Paulo rasga o coração escrevendo Filipenses. Eu desafio você a ler Filipenses, apenas 4 capítulos, vai encher o teu coração de esperança. Portanto, é uma carta íntima do coração de Paulo, e Paulo ele escreve isso assim, rasgando o coração. Só que no momento da carta, Paulo ele ensina, e é isso que ele está fazendo aqui. Ele ensina essa verdade para mim e para você. E o mais interessante, uma carta que é da alegria, uma carta que fala sobre alegria, e Paulo fala que alegrou grandemente quando esse povo abençoou ele, e a gente vai explicar o que foi essa bênção aí que Paulo recebeu. Mas o mais interessante de tudo isso é que Paulo ele estava preso. Paulo estava preso. E ele estava preso não porque era um criminoso ou um tipo de arruaceiro, não. Paulo estava preso por causa de Cristo Jesus. Ele estava preso, era prisioneiro em Roma por causa de Cristo Jesus. E então chega ao ponto que ele fala sobre a alegria de ver o povo de Filipos se preocupando com ele e o abençoando de forma significativa. Irmãos, é lindo isso, porque não eram os recursos que Paulo tinha recebido que estava alegrando ele, mas que o fruto da graça de Deus estava operando ricamente no interior de cada coração ali de Filipenses. Saiba que a igreja não estava enviando ali apenas dinheiro para Paulo, não. A igreja estava enviando consolo para Paulo.
consolo para Paulo. A igreja esse tipo de consolo, esse tipo de dom que Filipenses tinha, que era de abençoar. Isso não era apenas um presente para Paulo, mas isso era um sacrifício de louvor a Deus, era um sacrifício a Deus de aroma agradável. Então Paulo diz isso aqui no verso 11: digo isto, não por estar necessitado, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eita glória, vocês estão comigo, gente boa? Amém, amém. Às vezes vocês ficam tão assim, ó, quietinho assim. Aí eu fico pensando, será que vocês estão comigo mesmo? Aleluia. Irmãos, gente boa, olha só o que ele está dizendo aqui. Aprendi. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Irmãos, Paulo está querendo dizer aqui, ó, ao longo da jornada, eu fui adquirindo conhecimento. Eu fui sabendo das coisas. Ao longo da jornada, eu comecei a reter na memória e no coração o segredo do contentamento. É isso que Paulo está falando, eu aprendi. Quer seja por observação, quer seja por investigação, mas o que ele está dizendo aqui neste momento, ele está dizendo que não aprendeu em teoria ou de muito estudar. Ele está dizendo, eu aprendi, foi de viver. É por experiência, é experienciar situações. É só assim que a gente dá muitas vezes valor na vida. Quando a gente fica perto, é de perdê-la. Aí a gente experimenta um trem desse e dá valor à vida. Paulo está dizendo, aprendi o segredo, não foi porque ninguém me ensinou, ou porque eu ouvi dizer, ou porque eu li em qualquer lugar, mas aprendi o segredo de viver contente por experienciar a própria vida, é por experiência própria. E de que forma, igreja, Paulo aprendeu a viver? De que forma Paulo aprendeu a viver? Contente. Contente. Pode parecer bobagem, mas não é não, irmãos. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que ele está dizendo? Se estou doente ou estou com saúde, tá bom, eu estou contente. O que Paulo está dizendo aqui é, se estou com fome ou de barriga cheia, tá bom, eu estou contente. Se sou perseguido, caluniado, afrontado, se estou passando por dificuldade, está tudo bem para mim, porque eu sei viver contente. Se sou esquecido, se sou rejeitado, não tem problema nenhum, porque eu aprendi a viver contente, eu aprendi a ser contente, eu aprendi a existir, eu aprendi a existir de forma satisfeita. Paulo está dizendo para Filipenses e para mim e para você, eu sou feliz, eu sou contente, eu estou satisfeito, não importa as circunstâncias. E sabe o que é mais interessante, irmãos? É que o ser humano, ele é capaz de se adaptar a diversos ambientes e situações. É ou não é? O sujeito vive aqui num país tropical, que nem da música, abençoado por Deus, cercado de natureza e tal, com um calor bom assim, 28 graus, às vezes sombra, frescor e tudo mais. Aí ele recebe uma promoção, vai morar na Europa, chega lá, menos 10 graus. Ele volta nada, ele fica lá, ele se adapta. Ele se adapta. É ou não é? Ele se adapta. É assim que funciona. Ou estou falando bobagem? O ser humano se adapta a tudo, irmãos. Ele se adapta a viver bem e ele se adapta a viver mal. Ele se adapta ao silêncio, mas ele também se adapta ao barulho. É ou não é? O ser humano, ele se adapta facilmente às coisas. Facilmente, ele vai se adaptando. Teve uma vez
Ô, Jesus. Teve uma vez que Camila e eu, nós fomos voluntários, assim, né? Eu não gosto dessa palavra, mas tudo bem. Nós fomos voluntários em uma comunidade carente, né? Eu não gosto dessa palavra, irmãos, mas vamos entender dessa forma, né? Voluntários numa comunidade carente. Então a gente fazia ali visitação nessa comunidade carente, irmãos. E era duro, né? Assim, a gente tem mania de trocar as palavras, né? Deixar o negócio bonito. Comunidade carente, irmão, é favela. E Camila e eu, a gente passou 2 anos ali aprendendo com aquele povo, e andando e conhecendo as histórias e pregando Jesus através das visitas ali nos lares e tal. Irmãos do céu, tinha cada barraco um mais feio que o outro. Se é que tem barraco bonito, mas tinha um pior que o outro, irmãos. Tinha lá um barraco lá, que foi o segundo que a gente entrou, que ficou marcado na minha história. Irmãos, o fogão ficava do lado do vaso sanitário. Do lado. A mesma terra que era do chão lá de fora, era a mesma terra de dentro de casa. Era um negócio terrível, irmãos, terrível. Terrível foi nos primeiros dias. Depois de um tempo, Camila e eu, nós nos adaptamos. Aí lá semanalmente. Mas tinha uma coisa assim uma frase que sempre ficava no nosso coração assim. Muitas vezes quando a gente voltava de lá. A frase era: como eles conseguem conviver assim? Como eles conseguem conviver assim? Irmãos, tem casais que moram na mesma casa, mas não tem mais nada em comum. Mais nada em comum. Vocês sabem bem o que é isso, né? Sempre acontece com algum vizinho, né? Algum conhecido, nunca com a gente, né? Não tem mais nada em comum. É uma crise no lar, é um pé de guerra só. Mas eles conseguem viver junto. Ninguém toma atitude. É ou não é, irmãos? Só que assim, consegue viver adaptado àquela situação. Mas a pergunta é, são felizes? Estão felizes? São contentes? Estão contentes? Paulo está dizendo que eu aprendi a estar contente. Sei bem o que é passar necessidade, mas também sei ter abundância. A gente vai se adaptando, irmãos. O trem terrível é se adaptar às coisas. Paulo não está dizendo que ele se adaptou às situações. Ele se adaptou a ter fome e ele se adaptou a ter a barriga cheia. Ele se adaptou a ser humilhado e ele se adaptou a ser honrado. Não, ele está dizendo, eu aprendi o segredo, o valor de viver contente e não adaptado. Porque a gente vive adaptado o tempo todo. Irmãos, eu falo para minha esposa que a gente precisa trocar o colchão lá de casa já tem alguns anos. Eu já me adaptei ao colchão de casa. Eu sou adaptado a ele. Mas todo dia eu acordo com dor nas costas. Mas não troco colchão, sou adaptado ao colchão. A gente vai se adaptando, irmãos, ao que é bom e ao que é ruim. Paulo está dizendo para nós, se eu sou honrado, estou contente com isso. Mas se me desonram, contente também estou. Mas hoje está difícil, tá não, irmãos? Olhar para esse texto aqui, olhar para esses ensinos de Paulo e concordar com isso, na teoria tá tudo bem, mas na prática está difícil. Ou não está, irmãos? Vamos ser honestos, vai? Tá ou não está difícil, irmãos? Nada mais nos agrada, irmãos. Ou não é verdade? É mentira isso aí? Nada mais. Eu me coloco nisso aqui, mas eu vou usar outro pronome. Nada mais te agrada. Nada mais te alegra. Que coisa é essa? Nada mais te deixa satisfeito. A crítica não sai mais dos lábios. É só crítica.
As igrejas têm que inventar, têm que se reinventar na sua forma de congregar. Fica criando coisas, cenários, jeitos, formas. Eu não é? E assim muitas vezes não está bom. E aí o sujeito fala o quê? Vou mudar de igreja. Vou mudar de igreja. A membresia está descontente, irmãos. Talvez você pense, eu vou mudar de igreja, eu vou para uma outra que promova umas coisas diferentes. Eu vou para uma igreja aí que promete umas prosperidade, que promete uns trem de eu dou 10 e recebo 100 vezes. Eu preciso de uns trem desse. Talvez tenha gente fazendo isso, porque nada mais agrada. Para que eu vou ficar naquela igreja que diz que eu sou pecador? Para que eu vou ficar naquela igreja que diz assim, perdoa 70 vezes 7, a vida toda? Não, hoje. Para que eu vou ficar naquela igreja que diz assim, você quer lugar de honra, você quer ser o primeiro, seja o último? Para que eu vou ficar numa igreja que fica expondo as minhas vergonhas sem saber? Eu vou para uma igreja das prosperidades boa, que promete uns trem bom, uns planos de conquista. Porque talvez lá eu vou ser o quê? Contente. Aí sabe o que acontece? Não acontece nada lá também, porque cá para nós, né, irmãos? Milagre também não acontece todo dia, né? Essas coisas extraordinárias também não é todo dia que acontece. Vamos ser bem honestos, né, irmãos? Nós somos um milagre, respirar todo dia é um milagre de Deus. Amém. A gente sair de casa, voltar para casa seguro, isso já é um baita milagre. Mas o crente cismou que tudo tem que ser milagre. Cismou que tudo tem que ser extraordinário. O crente não sabe mais glorificar a Deus no ordinário. Nas coisas simples, tudo tem que ser extraordinário. Aí sabe o que acontece? Não acontece nada lá, fica descontente, insatisfeito. O crente se acostumou sempre a querer o impossível, irmãos. Parece que só quando o impossível acontece, e aí ele está contente. Entender errado aquele negócio de ser cabeça e não cauda. Entender errado, não é possível um negócio desse. É sempre buscando nos outros, é sempre buscando nos títulos, é sempre buscando nos prazeres, é sempre buscando nas realizações, é sempre buscando nas conquistas, é sempre buscando nos likes, sempre nos elogios, na sedução. E não encontre, por que não encontram? Porque insistem em não aprender o verdadeiro contentamento, insistem em não aprender a viver contente em qualquer circunstância. A gente vive contente em meio ao luto, a gente vive contente em meio às tragédias, a gente vive contente em meio às fatalidades que acontecem com a nossa vida, a gente vive contente a si mesmo. Quando faz-me rir, cai na conta ou não cai. A gente vive contente porque as nossas circunstâncias, elas não são, a nossa alegria não é pautada nessas circunstâncias. E você pode mudar de igreja quantas vezes você quiser. Se o Senhor não for o motivo real do seu contentamento, que bom que tenha bastante igreja para você tentá-lo encontrar, porque se não for o Senhor, irmãos, não vai dar nada. Vocês estão comigo? Ô Camille, faz um blém-blom assim, me ajuda a ministrar aqui. Faz bem bonito. Aleluia. Aleluia. O verso 13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Tudo posso. Talvez um dos versos mais mal batidos, né, pastor Edu?
em toda a Bíblia, né? Deve estar na lista lá, né? Dos top mais. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem algumas versões que diz: posso todas as coisas por meio de Cristo Jesus. A gente precisa confiar em Deus, irmãos. Mas essa confiança não é qualquer confiança que a gente tem em Deus, sabe? É aquela confiança mesmo de, diante das crises, a gente olhar assim, a tristeza nos olhos e sorrir. Sabe, minha irmã Gina? Quando a gente olha a tristeza nos olhos e sorri. E aí então você declara: tudo posso naquele que me fortalece. Quando o carro passou por cima de você lá, meu irmão, ficou sem andar. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ô irmãos, eu no preparo dessa mensagem vou falar um negócio para vocês. Pensa em umas 3 semanas horríveis que eu tive na minha vida. Sabe aquela semana assim que você tem vontade de largar tudo assim? E nem dá tchau? Sabe assim, você nem dá tchau, você nem olha para o lado. O que você está fazendo, você para de fazer e sai andando. Anda até cansar assim. Mas nós aprendemos o segredo do contentamento. Posso todas as coisas em Cristo Jesus. Mas também, irmãos, tem outro lado aqui da história. Tem muitos cristãos que têm até se comportado bem assim diante das dificuldades. É ou não é? A gente conhece alguns. Tem se comportado bem diante das provações, das dificuldades, das angústias. E por que tem se comportado bem? Porque confiam mesmo, dependem completamente em Deus. Mas aí Deus abençoa. E aí eles são beneficiados pela bênção de Deus. E o que acontece? Não sabem se controlar. É ou não é? Tem gente que não tinha nada. E quando passou a ter tudo, era melhor não ter tido nada nunca na vida. Faz mais mal que bem. Aí, irmãos, eu chego assim, às vezes, à conclusão de que a prosperidade muitas vezes tem causado mais dano aos crentes do que as adversidades. E aí eu lembro lá de Apocalipse 3, lá, 17, que diz que temos que lembrar das palavras de Jesus à igreja de Laodiceia. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E o Senhor então diz: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O contentamento de Paulo, irmãos, não depende das circunstâncias. O que Paulo está ensinando aqui para nós é que em Cristo Jesus, ele tem um potencial ilimitado. Ilimitado. Eu lembro da história aqui da missionária que veio aqui, a Katsui, o ano passado. E no meio de tantas histórias que ela contou, de uma missionária mesmo de campo, assim, que botou o pé lá. Ela falou sobre o pastor Moisés. Falou de outros pastores, mas ela falou sobre o pastor Moisés. Falou que era um pastor franzino, miudinho, magrinho, sem saúde, né? Sem saúde. Bem debilitado. E aí os missionários, isso lá no Oriente. E aí os missionários do Ocidente foram para lá. E chegaram todos contentes lá, falando: nós estamos orando por vocês, pela igreja perseguida.
E aí o pastor Moisés disse: não, nós é que estamos orando por vocês lá do Ocidente. Nós estamos orando por vocês para que vocês não caiam em tentação. Vocês têm muita tentação, tem muito conforto, tem muita distração. Então, somos nós aqui que estamos orando para que vocês não caiam em tentação. Um homem franzino, miúdo, sem saúde, mas cheio de Deus. Cheio de Deus. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa e se enfraquece, dia após dia, o nosso homem interior se fortalece a cada dia no Senhor. Aprendi o segredo. Oh, aleluia. O segredo é no Senhor, irmão. O segredo é o Senhor, igreja. Aprendi o segredo. Eu lembrei do Salmo 1 agora, irmãos. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se senta junto à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer, ele prospera. O mesmo não acontece com os perversos, pois eles são como a palha, eles são levados, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho do perverso, ele será destruído, levará à destruição. Irmãos, precisamos estar bem plantados junto a ribeiro de água. Precisamos ser como o cedro do Líbano, como a palmeira, que tem as suas raízes profundas, tão profundas, que elas encontram o lençol freático. Não depende da situação externa. Não importa se faz 40 graus de sol. Ela é nutrida de dentro para fora. Ela é nutrida nas raízes. Pode ser a tempestade que for. Palmeira enverga de um lado, enverga do outro, mas não racha, irmão. Pode ser o vento que for. Enverga para um lado, dança para o outro, mas não racha. É capaz dela sair inteira, mas ela não racha, irmão. As raízes encontram água. Sabe, igreja? Às vezes a gente escuta assim e acha um negócio muito difícil de alcançar. Uma vida semelhante à de Paulo. E é difícil mesmo, é porque ele largou tudo. A gente não larga. A gente não larga, a gente é agarrado com as coisas desse mundo. Agarrado. Dá errado um negócio, a gente se desespera. Vou falar de novo. O faz-me rir não cai na conta, o que acontece? A gente se desespera. Paulo, ele não está dizendo assim, ó, olha para mim, veja como eu sou um super-homem. Ele não está dizendo isso não. Olha, eu sou um cristão, Deus está do meu lado, olhem, vejam como eu sou um super-homem. Não, ele não está dizendo isso. Paulo não está dizendo, ó, olha para mim, veja como eu sou adaptável. Ele nem também está dizendo sobre ter autocontrole de algum tipo de coisa ou situação. Ou um tipo de independência. Ele não está dizendo, olha para mim, veja como eu sou independente. Ou pior,
essas coisas que têm sido ensinadas por aí, e os cristãos estão agarrando. Olhem para mim, eu aprendi a destravar, a desbloquear. O tarará, vocês sabem, né, do que eu estou falando. Paulo simplesmente está dizendo: sou dependente do Senhor, e nele eu deposito totalmente a minha confiança. Que a gente, nessa noite, irmãos, a gente saia daqui aprendendo a se lançar sobre Deus, irmãos. Que a gente se lance mesmo assim sobre Deus. Até a gente ficar contente com a situação que a gente vive. Até a gente ficar contente com a casa que a gente tem. Até a gente ficar contente com os carros que a gente tem. Até a gente ficar contente com a esposa, com o esposo. Ou quem não tem esposa, não tem esposo. Aprender a viver contente. Vamos orar, igreja? Vamos orar. Sobe. Que nessa hora, assim, você tire um tempo mesmo com o Senhor. Que você traga aí a memória todas as experiências que você tem vivido. Porque todas elas, por mais desastrosa que possa parecer ter acontecido, ou a maior tragédia que você tenha vivido, que talvez tenha falado: ué, cadê Deus olhando para mim nessa hora? Que você possa neste momento lembrar de tudo isso e dizer: Senhor, eu só estou aqui porque a tua mão me sustenta, me ensina a aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Quer seja o momento favorável ou não. Eu tenho a abundância, glória a Deus por isso, ou escassez, glória a Deus por isso também. Que eu ore assim como meu irmão já orou: Deus deu, Deus tira, louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite, de uma vez por todas, você resolva aprender o segredo do contentamento. Cataramandarabaixo. Ei, Senhor. Deregadaramandarabaixa. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então Ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, por isso sinto prazer nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo Jesus, porque quando sou fraco, é então que eu sou forte. Senhor Deus e Pai, está aqui o teu povo, Jesus Cristo. Está aqui o teu povo, Senhor, que dia após dia tem sofrido, muito sentido mesmo assim a falta, Senhor, do contentamento, por conta das intempéries da vida, por conta de navegar tantos anos no mar revolto, Pai. Oh Senhor, restaura a alegria da salvação na vida dos meus irmãos. Restaura, Senhor, o contentamento. Que as nossas crianças sejam contentes, Pai. Afasta, Senhor, a depressão da vida das nossas crianças.
adolescentes depressivos, tomando remédio, Pai. Adultos sem alegria, nada mais alegra. Xeregadere mandarabai. Xeregadara mandarabai, vai enchendo de alegria e esperança cada coração aqui nesta noite, vai enchendo de alegria e esperança cada ser vivente aqui nesta hora, em nome de Jesus. Poder do Espírito Santo de Deus recaia sobre a vida de cada irmão, recaia sobre a vida de cada irmã. Poder, que assim como encontrou Paulo, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. Eis o Cordeiro de Deus, Tu és Deus poderoso. eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. O Senhor é aquele que seca a lágrima do rosto, Pai. Considero tudo como pedaço. Oh, Senhor! Alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Por isso considero tudo como pedaço, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Levanta, Senhor, o olhar do teu povo aflito. Levanta, Senhor, o olhar do teu povo que chora. Encontra, Senhor, o descontente nesta hora. Se o Senhor habitar ricamente em cada interior aqui, Pai. Em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes, Senhor, reclamarmos, Pai. O Senhor tem nos dado vida e vida em abundância. Cheguedere mandar abaixo. O Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver
que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um aqui nessa noite, seja com cada um que nos assiste ali no YouTube. Que você tenha uma semana mesmo de contentamento na presença desse Deus, quer seja o dia favorável ou não, mas que a luz de Cristo possa te iluminar. Em nome de Jesus, vão na paz do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, em nome de Jesus. Amém. Santo.